O fim das escolas baratas de inglês na Irlanda, pode estar chegando. Gente, assunto de extrema importância, principalmente se você é uma das pessoas que buscou pela escola mais barata possível, ou porque você não tinha de fato condições de pegar alguma coisa melhor, não tinha tempo de se preparar um pouquinho melhor financeiramente, ou até mesmo você quer justificar o seu visto apenas com o intuito de ir para a Irlanda só interessado em trabalhar e deixando os estudos em segundo plano. Esse vídeo é importante porque essas escolas novamente podem sofrer com as novas regras de fiscalização e regulamentação de qualidade e provavelmente a gente vai ver mais escolas fechando de novo. Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços e suporte aos estudantes do exterior desde 2014. Bom, pessoal, importante que vocês saibam, tá? Se você já fechou o seu curso, mas você ainda não viajou e você sabe que a sua escola tinha um custo ali entre 2.000 e 2.500 euros, tente conversar com a sua agência de intercâmbio e buscar se de fato é de confiança que essa escola vai permanecer funcionando após as alterações que eu vou comentar nesse vídeo aqui com vocês hoje. Então, se você vai viajar de setembro a outubro em diante agora de 2024, fiquem atentos aqui até o final do vídeo, tá? Antes de qualquer coisa, eu quero resumir o que acontece no mercado das escolas de inglês na Irlanda. Eu já estou há 10 anos trabalhando com isso, desde 2014. Eu passei já por uma fase muito complicada, onde entre 2016, 2015 até 2017, mais ou menos, mais de 20 escolas na Irlanda foram fechadas. Isso assim, a gente fala, mas fechou e daí? E daí, gente, que teve mais de 3.000 brasileiros, olha esse número, mais de 3.000 brasileiros que perderam o seu dinheiro por conta disso, tiveram que gastar, né? Suaram muito, batalharam durante muitos anos para conquistar um valor suficiente para poder fazer o seu intercâmbio na Irlanda, com o sonho de seguir uma carreira fora do Brasil, uma futura imigração, uma futura cidadania europeia, e viram seus sonhos, né, indo ladeira abaixo por conta disso, porque tiveram que voltar para o Brasil porque não tinham mais condições de se manter no país, porque se o estudante não estivesse regular numa escola, o governo não autorizaria o estudante continuar com visto de estudos. Então, muita gente perdeu dinheiro. E aqui eu vou explicar para vocês o que acontece. Lá para 2015, 2016, mais ou menos, eu já falava que a gente achava muito estranho escolas oferecendo algumas coisas e cobrando um valor muito simbólico. A gente não conseguia entender como que uma escola conseguia manter uma estrutura cobrando aquele valor e não entrava em falência. E aí, obviamente, o que aconteceu? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só, há mais ou menos uns... Deixa eu ver se eu acho aqui de novo o vídeo. Aqui, ó. Há 8 anos atrás, as escolas mais baratas de Dublin. E aqui eu me referia a escolas em Dublin, mas tinha em outras cidades também, né? E eu falava um pouquinho sobre algumas coisas bizarras que a gente via, né, por aí visitando as escolas para fazer parceria e tudo mais, e que eu achava que isso não tinha como se sustentar. E aí, poucos anos depois, aqui ó, eu falando aqui ó, mais de 20 escolas fecharam na Irlanda, tá? Esse vídeo aqui deve ter sido em 2018, por aí. E entre 2015 e 2017 tiveram essa onda de escolas fechando. Eu fiz outros vídeos falando sobre isso. Depois, se vocês não forem inscritos no canal, vocês podem dar uma olhadinha. Mas tem bastante coisa referente a esse assunto que é muito importante, tá? Então, para resumir a história toda, o governo percebeu que estava acontecendo alguma coisa errada, que as escolas vendiam 500, 600 matrículas, mas só tinham estrutura para atender 200 pessoas e o valor era extremamente baixo. Então, eles perceberam que os alunos não iam na aula, eles compravam um curso e estavam na Irlanda só trabalhando. Na época, você podia trabalhar 40 horas semanais por 6 meses, enquanto estudava 6 meses. O visto era de 1 ano. Era muito bom. Depois, muita coisa mudou. As escolas o governo começou a impor regras e limites para as escolas, tá? Isso melhorou bastante,
mas principalmente porque acabou com as pessoas que não eram de fato estudantes genuínos, né? Muitas escolas fecharam, muitos brasileiros tiveram prejuízo financeiro, tiveram que voltar para o Brasil, etc. Porém, melhorou um pouco a qualidade, porque as escolas começaram a ter limite de alunos por sala. Eles estabeleceram que se o aluno faltasse mais do que 3 vezes seguidas, sem uma justificativa médica, alguma coisa nesse sentido, a escola tinha que notificar a imigração, senão a escola seria multada. Eles começaram a exigir que o aluno apresentasse uma carta oficial da escola, provando que ele completou o curso com pelo menos 85% de presença nas aulas, caso ele quisesse renovar o visto para ficar mais uma temporada, entre outras coisas, tá? Melhorou um pouco, mas pelo jeito não resolveu. E o que eu quero dizer com isso? Naquela época eu pensei, bom, as escolas de 500, 600 euros não vão existir mais, que é aquelas que eu falei que eles cobravam esse valor só para te dar a carta de matrícula e você não precisava ir na aula mesmo porque não cabia, né? E aí começou a melhorar, aí a gente começou a ver escolas aí de 1.500, 2.000 euros e tal. E, claro, com o passar dos anos, né, a inflação, por conta das guerras, Covid e tudo mais, as escolas mais baratas passaram a custar entre 2.000 e 2.500 euros, né? E mesmo assim, hoje, eu ainda percebo que existe um desequilíbrio de caixa dessas escolas, né? Eu ainda continuo me questionando como que essa escola consegue se manter aberta, cobrando só isso do aluno. Por que eu falo isso? Porque dentro de uma estrutura de escola, existe um custo muito alto. Tá? E se a escola não consegue ter ali estrutura para atender, sei lá, 300 alunos, por exemplo, não tem condições deles cobrarem aí menos do que 3.000 euros, tá? Por um curso e mais as taxinhas, o seguro, etc. Mas estou falando do curso em si, o que a escola realmente tem ali para bancar toda a estrutura, professor, etc. E sobrar alguma coisa para ela ter o lucro, né? Enfim, então começou a ter alguns problemas, né? E aí eu quero trazer para vocês aqui a notícia. Esse é um site, eu vou até colocar no original para vocês verem aqui. Esse aqui é o Irish Times, tá? Então, se vocês quiserem depois ver na íntegra, é o Irish Times. Eu vou traduzir para o português justamente para eu não ter que ficar traduzindo em tempo real aqui, esse vídeo ficar muito longo, tá? Regulamentação mais estrita das escolas de língua inglesa a caminho dos operadores desonestos, tá? Ó, a matéria é de 15 de julho, tá? Recente agora, julho de 2024. E aqui vai, ó. As escolas de inglês enfrentarão um regime regulatório mais rigoroso e uma variedade de taxas para os professores como parte de um esforço do governo para reprimir os operadores desonestos. E o que são operadores desonestos? Vamos lá. Lembra que eu falei assim que eu não consigo entender como essas escolas conseguem fechar as contas? Pois é, pessoal. Muitas vezes a gente vê escolas ali que tem um excelente time de marketing, um baita de um Instagram mostrando os alunos, todo mundo feliz. O site da escola mostra uma estrutura íntegra, bonita, de primeiro mundo, melhor qualidade de professores, etc. E quando você vai ver o preço, é tipo muito mais barata do que a maioria das escolas. Aí o aluno se encanta, fala, pô, quero essa. E ok, então as escolas, tudo bem se ela tentar ganhar no volume. Só que, na realidade, quando você chega na escola, você se depara com uma escola que não tem espaço, então a escola é abarrotada, muitas vezes não tem material suficiente para os alunos, muitas vezes não tem grana para pagar a estrutura, fazer manutenção, ou seja, é aquecedor que não funciona e você já começa a ver o mofo, né, surgindo nas paredes por conta do frio. Aí é banheiro que quebra, fica um banheiro para todo mundo. Os professores improvisados, literalmente improvisados, porque não tem grana para pagar um professor Celta ou Delta, que são os certificados básicos assim para você dar aula de inglês. E aí pegam aqueles alunos que foram até o C1, C2, que são os níveis mais avançados, e convidam eles para dar aula, mas não são nativos de língua inglesa, enfim. São escolas que, de fato, não entregam aquilo que mostram no marketing, né? Inclusive os alunos sofrem muito com mudança de turma, porque como falta professor, porque muitas vezes eles não recebem o salário e quando recebe metade e atrasado, eles veem rotatividade de professores muito alta. E aí quando você está acostumando com o professor, ele vai embora. E aí ele pega aquela turma toda e mistura com as outras.
bota você para um nível mais avançado que o seu ou mais básico. E aí você se prejudica e os outros alunos dos outros níveis também se prejudicam porque você ou atrasa ou não está progredindo de alguma forma, né? Gente, isso infelizmente é uma realidade que acontece e o governo entendeu isso e de alguma forma eles estão tentando novamente se manter no topo entre as melhores educações do mundo. Tá? A Irlanda hoje desponta ali entre os melhores ensinos, né, de educação do mundo. E para não perder esse mérito, eles estão fazendo sim, de fato. O ministro, né, Patrick O'Donovan, que é da parte de ensino, vai informar o gabinete essa semana sobre os planos, e depois eu vou trazer para você essas novidades aqui no canal, para que as escolas sejam solicitadas a pagar até 10 mil euros para receber uma nova marca de qualidade para o setor de educação internacional, incluindo escolas de inglês. Pessoal, não é só pagar essa taxa não, tá? Embora eu acho que não, vai ter muita escola que não vai ter nem... Se você não tem dinheiro para pagar salário de professor, não vai ter os 10 mil euros para pagar essa taxa. Mas não é só pagar essa taxa, você tem que passar por todos os critérios de mudança. Você falou, você vai ter que demonstrar que você tem recurso suficiente para pagar os seus professores vão ter que ter o certificado, são professores mais caros e mais difíceis de encontrar. Tá, eu já estou vendo escolas aí já argumentando uma possível, talvez, fechamento aí no futuro por conta disso. Enfim, acompanha aí. Então, além de todos esses critérios, né, a escola vai ter um custo mais alto, ela ainda tem que bancar. E não é só isso não, pode chegar a 20 mil euros, viu? Eu vi aqui, pode chegar entre 2 a 20 mil euros, tá? Essas taxas. Então tem muita coisa acontecendo. Não vou ler aqui o site todo, mas esse aqui vai ser o novo selo, Trust Ed, ou seja, educação de confiança, né? Para os professores internacional que se submeterem aos novos acordos, tá? Agora vamos chegar aqui então às consequências do que pode acontecer. Bom, primeiro ponto, as escolas vão subir de preço, fato, tá? As escolas mais baratas, 100%. Então se você é matriculado numa escola de 2.500 euros, possivelmente você, se essa escola conseguir se manter no mercado, você deu muita sorte, tá? Porque você vai chegar numa escola renovada, dentro das condições que o governo agora está exigindo, né? E pagou barato por isso. Então essas escolas vão ter que subir de preço para poder manter essa estrutura, para entrar de acordo com essas exigências, né? Agora, se você é de uma escola intermediária e um padrão mais elevado, né? Escolas de 4, 5 mil euros, acho pouco provável que eles mexam nos valores, tá? Eu acho que essas escolas têm condições sim de se manter, mesmo tendo esse, entre aspas, prejuízo, né? Porque era algo que não se esperava. As escolas intermediárias de 3 a 4 mil euros mais ou menos, pode ser que elas mantenham o valor sem precisar mexer, mas eu acho que vai ter escola subindo. Eu digo assim, escolas que talvez não façam alteração de valores são escolas grandes, que têm estrutura aí para 200 alunos para cima. Por que eu falo isso? Se tem muita escola pequena que vai fechar, escola baratinha, vai sobrar estudantes para essas escolas mais caras. Então eles vão conseguir se manter porque eles vão trabalhar dentro do limite da capacidade, né? Infelizmente vai cair um pouquinho a qualidade porque vão ter salas mais cheias, né? Porém eles não vão precisar subir o preço. Tá? Então, primeiro ponto, né? Vai subir o custo, né? Vai subir. Vai ficar mais caro manter uma escola de inglês na Irlanda. Então, um dos principais motivos que eu acho que vai ter escolas fechando aí logo logo. Qual é a boa notícia com isso tudo? Primeiro ponto, vai melhorar a qualidade, né? Espero que tenham professores bons, que o aluno ele se sinta bem naquele nível e não fique sendo trocado toda hora só para poder fazer manutenção de turmas, né? Porque às vezes não cabe. Segundo ponto, os professores vão começar a receber bons salários, né? Ou pelo menos a escola vai se ver obrigatória a pagar realmente aquilo que ele vale, né? E não a menos. E também vai deixar, o professor vai parar de deixar de receber o seu salário, vai ter sempre que ter o seu salário em dia, né?
E aí os professores vão ter melhores qualificações. Então, professores com certificados de professores e tomara que aumente os números de professores nativos. É legal você ter aula com um professor britânico, por exemplo, de África do Sul, né, que também é inglês, americano até. Mas o legal é você estar na Irlanda e ter um professor nativo, porque ele conta as histórias de quando ela é criança, adolescente, você consegue se envolver com a cultura local, etc. É muito mais prazeroso você ter aula e aprender as coisas daquele país, né, de fato. Terceiro ponto, vamos ter melhores intercambistas. O que eu quero dizer com isso? Isso é uma vantagem para as agências, no caso, né? Infelizmente, gente, e aqui eu não quero soar preconceituoso, as pessoas que nos procuram e pedem a escola mais barata possível, porque já meio que confessam que a intenção é trabalhar e não o estudo, não é o aprendizado, enfim, são as que dão mais trabalho. Essas pessoas, infelizmente, elas querem pagar o mais barato possível e exigem até aquilo que a gente não consegue dar, entende? E olha que a Enjoy é uma empresa que está aqui há 10 anos na luta, tentando se manter no topo entre as melhores. E mesmo assim, mas são pessoas que de fato têm uma cultura diferente, são mal educados, vou ser bem sincero aqui, sabe? Reclamar que, cheguei aqui, tá chovendo. Já aconteceu isso, tá? Não é exagero não, eu posso provar isso com mensagem. Cheguei em Dublin, tá chovendo, como que ninguém me avisa que tá chovendo, sabe? Bom, enfim, eu não quero me estressar nesse vídeo aqui. Bom, nós vamos ter aqui imigrantes genuínos, né? Ou seja, pessoas que de fato querem somar para aquele país, que é o que está fazendo agora a Austrália. Tá? A Austrália está reprovando muito visto, que eles estão percebendo que estão pessoas que não têm qualificação para seguir, né, a qualidade de vida que tem aquele país. Quando a gente fala de qualidade de vida, não é só o que a gente recebe, mas a gente também tem que dar. A gente tem que dar o nosso esforço, a nossa mão de obra, a nossa educação, né? Enfim, então acredito que vamos ter aqui imigrantes mais genuínos, né, colaborando com a manutenção da qualidade de vida na Irlanda, se manter entre os países mais seguros do mundo, se manter entre as melhores educações do mundo. E provavelmente, eu não sei como que soaria isso para vocês, vai diminuir a quantidade de brasileiros, tá? Vão ter brasileiros que, infelizmente, por uma questão de educação financeira, de educação no geral, vamos supor, vai cair a quantidade porque tem gente que não vai conseguir pagar. E não é porque não tem condições de pagar não, tá? Às vezes a pessoa tem aqui, sei lá, 50 mil reais para fazer o intercâmbio. Agora ela vai precisar ter, sei lá, 65, 70 mil talvez. 20 mil a mais. A pessoa vai desistir. Ela não vai falar, beleza, eu já tenho 50, então eu vou mais um ano aqui trabalhando, ralando, vou fazer emprego de fim de semana, vou fazer hora extra, vou vender brigadeiro, isso e aquilo. Não vai. Tá? E tem muita gente que vai desistir. Já tinha vendido o carro, vendeu a casa. Na verdade, tinha 5 mil guardado, vendeu todo o que tinha e ia tentar com aquele dinheiro. Inclusive, pessoal, gente que faz empréstimo para viajar. Por favor, tem vídeo no canal falando sobre isso. Não façam isso, tá? Lembrem que quando você chegar na Irlanda, você vai ter aluguel para pagar, você vai ter as despesas básicas, né? O aluguel é muito alto, as despesas básicas, você vai ter que ter juntando dinheiro ali para conseguir renovar o seu curso para você, porque 8 meses é pouco para aprender inglês, entendeu? E aí, como que você vai pagar o empréstimo além de tudo? É difícil, tá? Pensem nisso. Então, vai diminuir a quantidade de brasileiros e, consequentemente, vai ficar melhor para quem está estudando, porque você vai ter condições de ter outras pessoas de outras nacionalidades para conversar com você. Desculpa, esse vídeo vai ficar grande, tá? Não tem jeito, mas é importante que vocês fiquem até o final. Aí, para acabar, né, vocês devem estar pensando assim, pô, Cauê, mas é uma injustiça isso acontecer justo agora na minha vez, né? Porque vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro, né, gente? A gente já está vendo o euro ficando mais caro e as escolas que já são caras, e aí eu vou falar que eu não acho caro, mas eu vou explicar por quê, ficando ainda mais caras. Eu falo mais caro no ponto de vista, sim, do mercado brasileiro. Por que eu falo isso, gente? Quanto que vale um euro para você? Já parou para pensar nisso? Um euro vale, sei lá, R$6, R$6,30, tá pode chegar a quase R$7. Na minha opinião, 1 euro vale 1 euro.
Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem esse costume, vamos dizer assim, cultural, de pensar sempre primeiro no nosso. Ah, mas, pô, é injusto comigo. Peraí, mas e os professores têm que receber o salário? E as contas da escola que tem que ser paga? E a quantidade enorme de impostos que são colocados, porque você pensa que o imposto no Brasil é caro, na Irlanda é caro também, 23%, 24%. E olhe lá, hein, tem outras taxas ainda. Como que eles vão fazer para pagar isso? Como é que eles vão diminuir o valor dos custos deles para poder favorecer os brasileiros? Então, quer dizer, a gente tem que olhar um pouquinho para fora do nosso umbigo, né? Para um italiano, para um alemão, para um belga, para um polonês, €1 é €1. Se a escola custa 5.000 euros, você vai pagar 5.000 euros, tá? Não é culpa da escola ou da Irlanda que para o brasileiro aquele curso vai sair 20, 30 mil reais. O problema não está no euro, o problema está no nosso dinheiro. Entende, gente? Então, é uma triste realidade, mas que é necessária para a evolução de um país que está tendo problemas imigratórios. Problema de qualidade da imigração está diminuindo, isso não só na Irlanda, na Europa como um todo, Alemanha, Reino Unido, Portugal e por aí, França e por aí vai, principalmente por conta de refugiados fakes, né? Pessoas que chegam falando que é asilo político, porque estão tendo perseguição de guerra, etc, etc, etc. Na verdade são criminosos. Eu tenho umas palavras que eu estou falando aqui que eu acho que o YouTube vai até bloquear o impulsionamento desse vídeo, porque não posso falar essas palavras de política, etc, etc. Mas enfim, estou falando, né? Então tem muito protesto acontecendo por conta de refugiados fakes, né? Pessoas, enfim, que estão cometendo assédios, etc. E a gente está vendo isso acontecendo nas notícias. E os países precisam de uma imigração de um pouco mais de qualidade, senão a Europa vai ladeira abaixo, tá? É uma triste realidade, mas é uma realidade necessária. Então, por que eu falei para ficar até o final? Se você fechou com a sua agência uma das escolas mais baratas possíveis, investigue, tá? Entrem no site dessas escolas, conversem nos grupos dos estudantes que já estão estudando nessas escolas. Sabe por quê? Pode começar a haver movimentações ali. Na nossa escola não está mais aceitando matrícula. Se não está aceitando matrícula, por um lado é bom, porque aí eles não vão deixar no prejuízo aqueles que fechariam, mesmo sabendo que a escola vai fechar depois, entende? Isso aconteceu muito. A escola sabia que ia fechar, jogava o preço lá embaixo, vendia. Um belo dia, tá lá a placa de fechado por falência. Conversem com seu agente de intercâmbio, peçam orientações. Se a escola custa abaixo de 2.500 euros, fiquem muito atentos com isso. Vê se dá tempo de trocar de escola. Cauê, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma escola mais barata. Tem sim, gente. Tem gente vendendo brigadeiro na rua. Olha só que coincidência, né? Esses dias. Depois eu vou trazendo um outro vídeo aqui que dá sim para fazer. Bom, tem vários vídeos na internet aqui de pessoas que fizeram seu intercâmbio, seja na Austrália, na Irlanda, Estados Unidos, vendendo brigadeiro, gente. Então, tenha paciência, tá? Não faça igual essas pessoas. Vai subir 20 mil reais, eu não vou mais porque eu não tenho dinheiro. Cara, trabalha e faz. Volta pro seu emprego, pega outra coisa, vai trabalhar de garçom, vende brigadeiro, vai fazer Uber, etc, etc. Tem um monte de coisa que dá pra fazer, não tem desculpa. Mas adia. Bota lá pro final do ano que vem, enfim, deixa meio que em aberto ali, tá? Mas veja se ainda é possível trocar de escola, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ajudou, você colabora muito com a gente deixando o seu like aqui. O seu like ajuda muito nosso canal continuando a crescer. Nós hoje somos a agência com o maior canal no YouTube do Brasil. São mais de 70 mil inscritos. Mais de 700 vídeos aqui colaborando com a pesquisa de vocês, tá bem? Um grande abraço. Nosso WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo se precisar de ajuda. Um grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers.